Está no ar mais um episódio do Arq 2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura com comentários de arquitetos ilustres ou não. E no episódio de hoje, a concessão do Pacaembu com comentários do arquiteto Carlos Vick, Livraria do Futuro na China e tendências dos escritórios com comentários de Cassiano e Guilherme, com a participação da bancada fixa de Satoshi Koike. Desde o ano passado aí, o Dória tem, em março do ano passado, ele lançou a concessão do Pacaembu, nessa ideia de PPP, né, que seria parceria público-privado, e que esse mês aí teve a assinatura da prefeitura com um consórcio chamado Patrimônio SP, que é um consórcio aí da União, não sei se pode chamar União, mas acho que seria mais ou menos isso, que é da Progen com a Savona. E aí, para falar um pouco sobre esse assunto, a gente convidou o Carlos Vick para ajudar a gente a comentar um pouco sobre essa notícia. Boa noite, tudo bem? Sou Carlos Vick, eu sou arquiteto, mestre em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie. Recebi esse convite para participar do podcast, que ainda é um pouco estranho para mim, acho que é minha primeira participação em algo do tipo, para comentar um pouco dessa notícia. Talvez o convite veio da Elis, exatamente por eu, na minha atuação profissional, estar envolvido em algumas questões próximas a isso, né? Eu atuo geralmente na parte de orçamento, licitações, desenvolvi o meu mestrado tratando sobre licitações de obras públicas e concessões, né? Que são regimes que têm sido amplamente colocados aí por todos os gestores públicos ou que pretendem ser gestores públicos, né? Desde que eu me conheço por gente, por exemplo, no debate falam de ampliar as parcerias público-privadas. E, na verdade, essas coisas nunca acontecem. E não é tudo também que, na minha opinião, por exemplo, isso funciona. Essa notícia do Pacaembu, esse processo, por mais que as opiniões possam ser controversas, na minha opinião é algo positivo, uma vez que se criou em São Paulo se criou um maior número de centros esportivos, né, de estádios, como tem o Allianz, tem o Morumbi, tem o Itaquera, né, a Arena Corinthians, e acabou deixando, então tem mais oferta de lugar do que procura, do que demanda, né. E um bom exemplo disso é o próprio campeonato do Brasileirão, que não demandou nenhum jogo para o Pacaembu nesse ano, e nem vai demandar, né? Então, você vê que o Pacaembu está fadado a ficar no esquecimento aí, e sem receita. Teve uma lei de 2014 que levou o futebol de várzea para o Pacaembu, teve a Copa das Favelas recentemente, que tem tentado dar um fôlego, né, para o estádio, para as atividades, mas que entre outras atividades que poderiam ocorrer lá, é meio abafado pelos interesses dos moradores da região, que não querem um público diversificado lá no local e nem querem o barulho. Sim. E isso, eu acho que a concessão do Pacaembu seria a melhor escolha para que ele não fosse largado às traças. Eu não veria outra opção. Fora que ele também é tombado, né? Então, para a prefeitura tentar fazer alguma coisa de diferente lá seria bem complicado também, né? E é claro que a gente esbarra naquela questão, né? Por exemplo, se o poder privado consegue gerar lucro com um patrimônio que é público, por que o público não consegue gerar, né? Só que a gente fica preso na questão engessada, né? Não digo que é só da burocracia, dos processos, e que talvez elas tenham razão de ser assim, né? Mas a gente tem que ver que o poder público é como um transatlântico, que qualquer manobra que ele tem que fazer é um puta de um esforço, enquanto o poder privado ele consegue se mover como uma lancha. Fora que os salários públicos são meio que tabelados, né? Não tem atratividade para que pessoas com competência e capacidade técnica fiquem lá ganhando esses salários pequenos. Então, um bom exemplo disso é a própria concessão. Você vê, o poder público que administrava o Pacaembu, na própria licitação, depois de ter saído o resultado do vencedor, viram que tinha um erro de 10 mil metros quadrados a menos
Uhum. Então, tanto que teve uma intervenção e atrasou um pouco mais a assinatura. Então passa por essa dificuldade. Então acho que seria a saída para o caso do Pacaembu. Claro que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer igual aconteceu no Maracanã, né? Mas é claro que o Maracanã, o que piorou foi a questão da saúde financeira das empresas que participavam do consórcio e se envolveram na Lava Jato e fora os outros casos de corrupção com o Sérgio Cabral, né? Então elas acabaram sem ter crédito no mercado para conseguir aportar os investimentos e fazer que aquilo fosse mais rentável. E que, pelo que eu não conheço muito bem o Fundo Savona, que é o concessionário, mas conheço a Progem. Eu trabalhei num escritório que fazia projeto aeroportuário que foi comprado pela Progem, mas eu não cheguei a trabalhar para eles. Mas é uma empresa séria, sólida, que trabalha com projetos, e para mim foi uma novidade ver que eles entrando numa questão de concessão. E o interessante, né, do Pacaembu, li uma notícia da semana passada, dia 16, de que o Santos, que tentava... Não, na verdade, uma notícia de ontem. Que o Santos, que tinha interesse em realizar alguns jogos aqui, né, já que ele vai reformar a Vila Belmiro, só que ele porque queria 30 mil lugares. Mesmo que o Santos não levou nos últimos jogos que foram feitos no Pacaembu 30 mil pessoas. Uhum. E com a demolição do tobogã, o Pacaembu, que tem 40 mil lugares, vai cair para 26 mil lugares. Porque ficou evidente na própria matéria que a gente leu do Arcdaily, 15% só da receita será de virar do futebol. Sim. E a maior receita mesmo é de um centro comercial que vão construir, numa região nobilíssima, né, da cidade. Um dos metros quadrados que pode ser considerado mais caros, né, acessível por metrô, né, numa condição tão boa quanto o Allianz, só que com a dificuldade de que eles não podem realizar shows quase, né? Vão realizar shows de até 8 mil pessoas, de 5 a 8 mil pessoas, mas eu acho que o grande filão não é o estádio, é o centro comercial a ser construído e a exploração das partes esportivas, como a piscina, ginásio, quadra de tênis, enfim. E acho que essa realmente é a saída para eles. Mas, vamos ver. Acredito que que essa é uma das boas parcerias públicos-privados que se propuseram nessa última gestão. Não vi muitas outras coisas, mas algumas são absurdas, a meu ver, né? Como a PPP do Parque do Ibirapuera, coisa do tipo, a gente não vê a necessidade ou vê interesses muito escusos aí. E um perigo a cada vez mais você encerrar as áreas públicas, né, da cidade. Porque por mais que o Pacaembu seja uma área pública, ele não é efetivamente público, né? Então, você não está diminuindo... O uso dele efetivamente não é público. Ou você é um associado ali, mesmo que público, mas para participar dos ginásios, da piscina e coisa assim, ou você pagante para assistir alguma coisa no estádio, né? Ele não tem uma atividade tão grande e efetivamente pública como tem o Parque do Ibirapuera. Sim. Do Pacaembu, você sabe como também vai continuar a questão do museu, do futebol ali? O Museu do Futebol, pelo que eu li, ele não entrou na concessão, ele vai continuar existindo por gestão autônoma, né? Não sei quem gerencia, quem administra o Museu do Futebol. A Praça Charles Miller também vai estar fora, né? Que seria um enorme filão para se explorar comercialmente, mas é bom que não faça. Então, exatamente por ser uma área pública. Não sei ainda se tem a feira lá, acredito que ainda tenha. Tem a feira lá. Então acho que é importante que não tenham privatizado essas áreas exatamente por isso, para que aquilo que efetivamente era público se mantenha público, né? Uhum. E aí, falando um pouco mais do projeto, eles falam da demolição do tobogã, né? E a execução aí de um edifício de 9 pavimentos que vão explorar com lojas, cowork, escritórios, restaurantes. E pelos números aqui apresentados também de valores, eu não sei como eles conseguem viabilizar um negócio desses, né? Já que aqui pelo negócio fala de 757 milhões em 35 anos, né? Para a Prefeitura de São Paulo, que daria em torno de 18.700 por ano, mais o lucro bruto de 1% do empreendimento, né? Então... eu fiz eu li
numa notícia do G1 de que o contrato foi assinado por aproximadamente 750 milhões, né, que você falou, com uma outorga de 80,2 milhões e investimento de 300 milhões, dando ao todo 1,1 bilhão em 30 anos, né, de investimento. Eu não sei, eu não li quantos metros quadrados vai ter esse edifício, né? Eu até tentei fazer uma continha, peguei a área do tobogã lá, que tinha 4.000 metros quadrados, tentei multiplicar pelo número de pavimentos que eu vi na perspectiva, mas não sei se era efetivamente isso. Mas eu acredito que é mais um mix da exploração, que é o que vai trazer esse retorno. Eu acho que você lá não tem piscina aquecida, com arquibancada para 2,5 mil pessoas, tem ginásio esportivo para 2,5 mil pessoas, tem quadra de ginásio de tênis para 800, tem quadra de tênis externa com mais 1,5 mil pessoas de espectadores, quadra poliesportiva com iluminação, pista de Cooper, sala de ginástica. Então, eu acho que isso é o que será um dos outros filões. Por mais que eles tenham dito que essas áreas permanecerão com acesso ao público, o edital da concessão não estabelecia que isso deveria se manter público. Entendi. Né? Porque Então, eu acredito que se eles virem que o negócio não estiver dando retorno, isso daí pode mudar. Né? E eu acho que esse é a grande parte da captação de recursos. Porque mesmo que ela se continue pública, ela vai continuar sendo pública enquanto não estiver tendo os usos privados. Né? Então, se ele for sediar algum evento de tênis, algum evento de natação ou polo aquático ou qualquer outro evento que pode ser dos mais diversos, isso será uma área pública como contrapartida social e que ele até pode abater de imposto, não sei lá o quê. Entendi. Né? Mas a exploração com certeza será violenta. Né? Então essa ideia do clube se manter gratuito é uma questão de tempo também. Não sei se é uma questão de tempo, mas eu acredito que ele até poderia continuar sendo, mas ele não vai ter o seu amplo uso totalmente público. É como hoje a gente vê lá no Autódromo de Interlagos. É uma área pública, municipal. Em determinados momentos, existem eventos que lá acontecem. Quando há esses eventos, o autódromo é fechado para todo mundo, ninguém entra. Quando não tem esses eventos, ele é aberto, as pessoas vão lá, fazem Cooper, passeiam com o cachorro. Dá pra entrar assim, Interlagos? Dá, porque você tem a via perimetral, né? Na pista, efetivamente, você não vai entrar, mas na via perimetral você pode entrar, passear com o cachorro. Então, por exemplo, essa época do ano, um mês antes do GP de Fórmula 1, o autódromo é fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Só quem está envolvido com as atividades do autódromo. Então a exploração vai ser muito parecida quando tiver... Eu acredito que sim, eu não vejo outra saída. Porque como você disse, é difícil você... Ainda mais numa situação que você veja. A gente tem com um estoque... A gente não está numa situação tão precária quanto o Rio de Janeiro, com estoque de imóveis parados, né? Mas a gente tem um estoque grande, ainda mais na área comercial. Haja vista o fechamento de inúmeras empresas nos últimos anos, porque a gente vive num cenário de crise financeira prolongada, né? Então, você apostar todas as fichas na exploração dentro do mercado imobiliário, que ainda está fraco, eu acho que é um pouco arriscado. Mas, por outro lado, é algo muito interessante para eles. É algo que tem que se pensar para o futuro. E bem para o futuro, né? Porque eu não enxergo assim, pelo menos eu, não vejo que a curto prazo isso seja benéfico para o consórcio aqui, né? Por causa de números e tal, pelo que o Pacaembu pode oferecer hoje, né? Que nem você falou no começo, né? O Santos pode jogar, mas o Santos leva 10 mil torcedores, sabe? Então, mas não será isso. E o Santos já está descartando essa questão, né? De fazer isso. Mas é exatamente o que eles já previram. No mercado não existe gente boba, né? Eles são muito mais espertos que a gente. E eles vislumbram outras coisas que a gente não está vendo. Até porque, eventualmente, eles possam ter mais informações que a gente tem. Então, eu acho que, por exemplo, do Maracanã foi um fracasso, mas tinha grande chance de não ser. O fracasso, acho que foi muito mais provocado pela situação econômica e judicial em que
se encontraram as empresas, né? Em época de Lava Jato, coisa assim, do que efetivamente pelo plano de negócio que eles pretendiam, né? Citando um pouco o Maracanã, né? Vendo essas notícias que têm ocorrido no futebol agora, que o Flamengo tem estudado a possibilidade de construir um estádio próprio, né? Você acha que se o Flamengo fizer o estádio dele ali para 100 mil pessoas, o Maracanã fecha? Olha, eu sinceramente eu não sei. Eu acho que é bem difícil hoje em dia todo mundo quer ter seu estádio. Só que eles estão vendo, por exemplo, o Corinthians entrou pro SPC porque não está pagando financiamento. Sim. Então, quando eles estudarem realmente, vão ver que não é um bom negócio. E aí é melhor pegar o Maracanã e administrar ele como o Botafogo fez com o Engenhão. Exato. E fechando a notícia aqui, né? Essa obra tá com previsão de iniciar já no primeiro semestre aí do ano que vem. Que é uma loucura, né? Porque a concessão foi assinada agora nesse mês e já tem projeto aprovado aí para começar as obras no ano que vem. E a obra tá previsto, né? Que vai durar pelo menos uns 2 anos para reabrir ao público aí. Eu acho que tudo vai depender de quem vai acredito que vai depender mais desse fundo Savona. Eles vão ter o dinheiro, o fluxo financeiro para isso. Com toda certeza eles têm. A obra é o principal fonte o produto da obra vai ser a principal fonte de recurso deles. Então eles têm total pressa para que isso se viabilize, né? Eu acho que sem a obra a arrecadação ainda será muito pequena e de difícil solução do negócio. Então acho que é totalmente viável. A gente fez a ampliação do aeroporto de Guarulhos em 1 ano e meio, nem isso, até menos. Então quando se tem dinheiro e vontade, tudo é feito. Bom, no mês passado saiu uma notícia aí em vários sites aí de arquitetura falando sobre uma livraria do futuro. É um projeto aí projetado, né, por um escritório chinês chamado Murmur Lab, e que aí traz algumas questões aí pra gente pensar, né, se esse realmente é o futuro dos espaços comerciais, enfim. E para falar um pouco sobre esse assunto, a gente convidou 2 pessoas, né, que estão bastante envolvidas nesse mundo e que trabalham muito com essa área específica da arquitetura, que é a parte ambiental, e que é mais ou menos isso, né? Então, vou deixar eles se apresentarem melhor para a gente poder começar a conversa. E aí eu trouxe o pessoal da MOB, que é o Cassiano e o Guilherme. Oi, gente, aqui é o Cassiano, tudo bem? Oi, eu sou o Gui Santilli, a gente é da MOB XPD. E o que é a MOB? Bom, a MOB a gente alia as habilidades tanto de arquitetura, mas principalmente a parte de experiência de marca, e a gente sempre visa a melhor experiência para o cliente. Então a gente pensa sempre no consumidor e... A ideia da MOB é exatamente essa, unir essa parte de arquitetura com a parte de experiência do consumidor daquela marca, daquele espaço, né? Então cada espaço tem e cada marca tem uma história e uma interação diferente com o público, então a gente tem que pensar não só como que ela quer se comunicar, mas qual vai ser a jornada dele dentro daqueles espaços, né? Pode ser um restaurante, ser uma loja, no caso essa matéria aí é uma biblioteca e tal. Então cada lugar tem que ter um jeito de pensar diferente para transmitir a história que a marca quer que o público sinta, né? Até porque hoje em dia o que a gente mais vê e tem acontecido assim, claro, a internet, etc., tem trazido um mundo gigantesco online e esse mundo online está ficando meio monótono para algumas pessoas. E, ao mesmo tempo, as pessoas elas buscam uma experiência fora de... Elas precisam de um motivo para sair de casa. E é por isso que tanto lojas quanto qualquer espaço público, eles tentam trazer hoje em dia uma experiência maior para fazer com que a pessoa saia de casa e tenha um motivo para sair. Porque hoje você pode pedir comida em casa, você pode até comprar roupa em casa, você não precisa sair de casa para muita coisa. Você trabalha online dependendo do seu trabalho. Então, esses espaços que trazem uma experiência fazem com que as pessoas tenham uma motivação para sair de casa. Faz sentido. Então, acho que é mais ou menos até essa matéria, né, que ele traz esse conceito de futuro, né?
Tem vários lados ali, né? Ao mesmo tempo que ele mantém uma construção externa bem tradicional, que tem a ver com o próprio bairro lá e etc. Quando você entra nesse ambiente, você é transportado para o futuro, literalmente. Você tem ali uma experiência de consumidor totalmente diferente, que ele faz com essa utilização do teto, né? Todo mais orgânico e tal. E ele usa muito o conceito das cordilheiras, que ele fala, tá? A partir dos ventos, para passar ali dentro do espaço e para você ter uma jornada / experiência igual a de um livro, né? Então você é bem transportado nesse ambiente. Acho que essa ideia da fachada, da construção aqui, eu acho que é porque ele já era existente, né? Então por isso que ele não trouxe uma experiência diferente para o externo, né? E aí ele só modificou a parte interna, explorando essa ideia de futuro, né? Já que se a gente for no site deles, né? Eu não conhecia o trabalho desse escritório, mas boa parte dos trabalhos deles, eles buscam essa inovação, esse pensar o futuro de como deveria ser as lojas daqui a uns anos, né? Então ele tenta ser um visionário, né? Nesse sentido. É legal que, por ele não mudar a fachada, ele traz essa ideia do futuro, essa estética mais avançada, mas ele não desloca da comunidade ali, né? Porque está super integrado com a história da cidade, do bairro, mas mesmo assim você tem um portal ali que te transporta, né? Exatamente. E que, assim, claro que, como o Cass falou, né? Cada projeto tem uma demanda totalmente diferente. E até por isso que a gente gosta de trabalhar com isso, porque não tem uma receita de bolo, né? Cada projeto que a gente pega, ou você quer gerar um impacto mesmo na comunidade em volta, e aí você vai e faz uma estrutura totalmente distoante do bairro, da região, mas daí de forma proposital. Ou, como esse caso, que eu particularmente gosto, porque ele não muda a estética ali, né? Ele respeita quem está em volta. E aí ele faz toda a sua experiência lá dentro. Então é legal porque é isso que o Cass falou, parece um portal, né? Você passa aquele portal e aí você é transportado para o futuro. É bem legal. E falando de futuro, assim, vocês imaginam que o futuro seja mais ou menos essa linguagem? Eu acho que a linguagem desse específico, eu acho muito meio distante, assim, mas a ideia eu acho que é o futuro, sim, porque se você for pensar nesses bens que são mais influenciáveis pela tecnologia, tipo livro hoje em dia você não precisa comprar ele fisicamente, né? Uhum. Você pode ler 1 milhão de livros no celular, no Kindle e tal. Por isso que as livrarias estão sofrendo até por causa da concorrência da Amazon e tal. Então eu acho que transformar um ambiente que está morrendo num ambiente de experiência faz com que o conceito de livraria consiga continuar existindo, mas um propósito diferente, não mais de vender livro, mas de trazer experiência dos livros para as pessoas. Eu acho que até a Livraria Cultura ali da Paulista em São Paulo, que é meio que mais ou menos essa ideia, que ela tipo, é um marco ali na Paulista, ela não necessariamente vende livro, ela é mais um ponto turístico, né? Sim. Então acho que essas marcas que têm o ramo delas super influenciado pela vida online, assim, vão ter que achar alguns caminhos aí, alguns outros jeitos de ter suas lojas, mais como flagship, mais como marca mesmo, e menos como venda, porque é muito mais fácil você comprar pela internet do que ficar carregando 1 milhão de livros na rua, né? Sim. E acho que é um conceito até próximo, indo para outro ramo do mercado, mas é próximo ao que a Nespresso faz um pouco, né? As lojas, claro, vendem o produto, mas ao mesmo tempo elas geram mais uma experiência de consumo e experiência para você se aproximar da marca, na verdade. E você pode acabar comprando online, então talvez é um pouco disso que o Cass estava falando aí, né? O espaço ele vira mais um espaço de experiência de marca do que um espaço para você, de fato, nesse caso aqui, comprar um livro. É mais para você talvez se aproximar da marca. Até porque quem faz pelo menos as empresas que tem produto, né, que eles podem vender em outros pontos de venda, né, não precisa ter uma loja deles ali para vender seu produto específico, né. No caso da Nespresso, ele vende em quase todos os lugares aí, tem, né, uma Nespresso para você comprar, né. Então, se eles estão montando uma loja própria, né, que seja para trazer experiência e não para vender mais um produto para ser um concorrente daqueles parceiros que ele já tem, né. Então, não faria muito sentido, né? Exatamente, no caso do Nespresso até que tem um monte de concorrente agora, antigamente só tinha Nespresso, agora todo mundo faz cápsula, então ela precisa das lojas para ser o diferencial dela, é a marca dela, ela está vendendo a experiência Nespresso de café, né? No caso de livraria assim, que a gente viu na matéria, até da Livraria Cultura, é uma coisa mais de você trazer a experiência dos livros, da leitura para as pessoas e menos de tentar vender
de tentar vender livro. Tem até livraria, acho que é a livraria da Vila, né, que tem o Santo Grão junto, que vira mais um café, mais um espaço de convivência do que um lugar de vender livros e tal, ou até um coworking, assim. Acho que a ideia é essa, o futuro eu acho que é menos visual, como nesse caso aí que é meio muito, é tudo muito branco, né, muito, uma estética muito única assim, não acho que é isso, mas eu acho que o futuro é exatamente essa, criar experiências diferenciadas assim, para as pessoas se sentirem integradas naquele espaço. É que livraria é um caso muito específico, né? Eu acho que tem alguns outros indo para outras áreas, né? Que eu acho que livraria tem que se reinventar, né? Enfim. Mas tem outras áreas que não precisa se reinventar tanto, mas que precisam continuar vendendo seus produtos, mas que precisam trazer essa experiência também, né? Então, trazendo um exemplo aí do que a Cacau Show tem feito agora nos últimos, sei lá, no último ano, né? Principalmente nesse ano, que ele tem mudado aquele formato de lojinha ali que só vende chocolate e tal, para um formato que traz mais experiência ali do cara fazer uma jornada ali dentro da loja, né? Tanto que as lojas agora são bem maiores, né? Não são mais aquelas... Antes poderia ser a franquia ali de 50 metros quadrados, até menos, eu acho, né? Hoje já está partindo para um conceito um pouco diferenciado da questão de o cliente não entra lá só para comprar chocolate, mas ele precisa vivenciar aquele momento para experimentar um chocolate, né? Então, eu acho que essa ideia de futuro dos espaços comerciais, né, de lojas, enfim, seja mais para esse caminho mesmo, né? Então, de repente não sejam mais aqueles shoppings com um monte de lojinha um do lado do outro, mas sejam shoppings com mega lojas que só venham para trazer experiência, né? E o resto você compra pela internet, compra por outros lugares, né? Exatamente. As próprias lojas da Apple são assim, né? Elas são ícones, né? Quando lançam na cidade, elas viram referência, são pontos turísticos, elas têm toda uma jornada de experiência do consumidor próprias e tal, que elas ensinaram muito para as outras lojas, né? Então, esse esquema da Cacau Show é isso, vamos parar de tentar vender trufa e vamos vender essa experiência do chocolate para as pessoas e tal, e como que elas ficam mais tempo, porque quanto mais tempo você ficar na marca, na loja, mais contato você tem com a marca, e mais compras você vai fazer, e isso encadeia um monte de coisa, e quando você tá nesses quiosquinhos de shopping que só querem vender, a concorrência é muito grande, e até a concorrência da internet é complicada, assim. Para comida nem tanto, mas para outros bens de consumo que você não precisa de contato físico, não tem outros sentidos envolvidos, é bem difícil. Uma coisa que eu vejo sempre é essas lojas de eletrodomésticos, tipo Casas Bahia, Ricardo Eletro, sabe? Uhum. Elas são todas iguais, elas não oferecem nenhuma experiência diferente, e se você for comprar por internet é muito mais barato do que você ir na loja. Então elas ficam meio que um elefante branco, assim, do século passado nos shoppings, assim. E a pior coisa quando é uma loja dessa é quando você entra lá, daí você fala pro cara, eu vi essa geladeira por X. Aí o cara vai lá e fala assim, não, mas isso é só pela internet. Você fala, pô, peraí, eu tô na loja, eu posso já pegar e levar o produto, o que é? Mas tem que ser mais barato ainda, já que eu tô aqui, né? Não tem nem a logística. Aí o cara fala, não, é só o preço da internet. Ah, legal, obrigado. Então, gera isso. Mas isso é uma coisa que daí tem dois cenários aí, né? Tem o cenário de você fazer a compra no mundo real e a compra no mundo online, né? E tem lojas como, por exemplo, a Riachuelo, se eu não me engano, que ela agora está tentando fazer isso um pouco, né? Então, assim, você vai na loja, aí você tem como até experimentar as roupas de forma digital, então você fica parado na frente de um tablet gigante lá de um televisor, e aí você vai trocando a roupa, ele vai fazendo com uma realidade virtual a roupa para você, e aí depois você já faz a compra pelo próprio tablet, assim, sabe? É uma coisa, eles estão tentando fazer uma experiência online no mundo real. Mas isso é até interessante, né? Porque muitas vezes, né, nessas grandes lojas aí, a gente acaba, às vezes, não comprando a roupa porque tem fila no provador, né? Sim, então, de repente, fazendo dessa forma, incentive um pouco mais a compra mais rápida ali, né? Sim, a única questão é que só tinha na loja que eu fui, e se eu não me engano era Riachuelo mesmo, mas aí a loja que eu fui tinha só um, e aí já tinha uma filinha de um monte de gente pra fazer o teste só pra brincar com a tecnologia, sabe? É que às vezes também isso é coisa de marketing, né? É marqueteiro vendendo, porque às vezes você não precisa ter uma coisa tão complexa. Eu lembro muitos anos atrás, eu nem sei se tem essa loja ainda no Brás, mas eu tinha um casamento pra ir, aí a
minha namorada na época, ela precisava comprar vestido, aí a gente foi nessa loja, uma loja gigante no Brás. Como que ela chamava? Acho que era Loja de Vestidos de Casamento, alguma coisa assim, era um nome bem assim. Bem escolhido, não. E aí ela tem todas as araras na frente, ela é um galpão gigantesco. Então, acho que ainda existe isso, porque ela era bem famosa. E aí no fundo ela tinha uma passarela, ela tinha os provadores atrás, da última coisa eram os provadores, que eram um monte, milhares, e aí na frente tinha uma passarela, tipo passarela de moda, a menina se trocava lá e depois ela ia nessa passarela e mostrava, e andava, via como ficava o vestido e todo mundo vendo, sabe? Então era uma tipo super diversão, porque levava, sei lá, e as madrinhas todas, sabe, juntas. E aí elas ficavam escolhiam os vestidos, desfilavam várias vezes, tá, tiravam foto e tal, e você conseguia ter uma experiência. Você comprava lá mais por ter essa oportunidade, essa experiência, do que pelo preço mesmo, que eu acho que ela nem era das mais baratas ali do Brás, sabe? Com certeza ela existe ainda, mas é uma ideia que a loja pegou mesmo esse conceito de diversão e tal, e explorou no mundo dela, sabe? Em vez de ela tentar concorrer com preço ou com variedade, ela tinha preço, mas ela tinha essa passarela atrás e esse monte de cabine de provador também. Que por mais que ficasse cheia a loja, você tinha muito espaço ali pra você brincar. Então. Que aliás, falando de Brás, né, se a mulher pode experimentar a roupa já é uma inovação, né, porque lá o grande problema da mulherada lá que eu vejo, minha esposa mesmo quando ela vai e tal fala isso, não sei se vocês sabem, né, mas daí muitas vezes a mulher ela vai com roupa daquelas tipo de ginástica colada, porque muitas lojas não tem o provador e você não pode provar. Você tem que, tipo, comprar na cega e levar, porque não sei qual que é a mecânica, sabe? Uma coisa meio que não me cabe na cabeça. Então a mulherada vai com roupa de ginástica, porque daí ela já enfia por cima e já vê se cabe, e aí já leva, entendeu? Então fica tipo uma loucura, assim, dependendo da loja e dos preços. Não sabia dessa tática, não. Uma tática. Por isso que o que você está falando, essa que a mulher experimenta, ainda fica desfilando, isso é uma inovação lá, porque não é o normal, pelo menos. Mas as lojas de vestido de noiva é comum já isso, né? Geralmente tem o térreo, o mezanino ou os fundos das lojas, né? Que ele é destinado para isso, né? Então as noivas vão lá, veste o vestido ali e aí desfila como se fosse numa passarela. Tem alguns que tem um palquinho, né? Tem um modo de destacar a pessoa que tá vestindo, né? E aí quem tá acompanhado assiste de camarote, assim, né? E aí fala, ficou legal, não ficou, né? Então isso já é uma coisa comum, assim, nesses de vestido de noiva, né? Agora eu não sabia que lojas comuns faziam isso também. Que é interessante também, né? Legal. E isso até linka na história dos provadores, né? Falando de roupa e tal, desse universo, que tem empresas especializadas em fazer o provador, né? Porque a iluminação ali é controlada, o espelho, etc. Então, se você faz um projeto legal, bem feito, ele valoriza a peça no corpo da pessoa e tudo bem. Depois, quando ela sai na luz real, ela vê a realidade. Mas aí ela já comprou, entendeu? Tem a tática do espelho também, né? Eles pegam aqueles Exato, que espelhos emagrece, tá? E aí a pessoa não consegue ver muito bem isso, né? Aí já era. Ficou bom lá na loja, em casa ficou ruim, né? Aí... espelho é um negócio. Dizem até que tem alguns espelhos, dependendo da academia, que eles fazem isso, né? No banheiro masculino, ele é aquele espelho que dá aquela achatadinha, então o cara se sente mais fortão. E no feminino, ele é aquele que espicha, então ele se sente um pouquinho mais magro. Tá? Tem isso também. É só de você ir na academia que já faz efeito, já. Você precisa fazer nada, é só ir lá. Né? Até porque se termina de treinar, você já na teoria você já fica um pouco mais inchado. Aí você vai no espelho que te achata, no caso do homem, os caras se sentem gigantesco, né? Aí toma um banho e vai no ralo, tudo embora. Bom, esse papo das lojas do futuro aí tava caminhando bem. Aí eu toquei no assunto do mundo corporativo e aí a gente seguiu com essa conversa. Então segue aí com a continuação desse papo aí que ficou bastante interessante. A gente falou muito de lojas e indo para o mundo mais corporativo aí, que a gente tem visto que escritórios também têm repensado seus espaços, né? E tem saído um pouco daquele tradicional separa por baias e junta todo mundo no cantinho, ou cria umas divisórias aqui, separa por setores e tá tudo certo, né? Mas é que escritório aí acho que é uma outra relação, porque na loja você está tentando ganhar a pessoa que está ali naquele espaço, né?
E quando é de empresa é uma coisa muito complicada, porque tem esses escritórios do Google, os escritórios ali do Vale do Silício que são todos lindos e cheios de coisa e atrativos, mas é porque está escondendo o fato que a pessoa está lá 14 horas por dia, 6 dias, 7 dias por semana, trabalhando sem vidas pessoal, sabe? Então eles têm que deixar o ambiente o mais agradável possível, porque a pessoa já não vai sair de lá mesmo, então ela é meio que... Não é que ela se ilude, mas ela fala, mas pelo menos eu tenho pembolinho, eu tenho comida de graça, sabe? Mas é mais pensando nisso do que realmente pensando numa construção de marca ou numa experiência legal pro funcionário mesmo, porque se fosse pensar no funcionário, eles tinham que sair de lá, tipo, fica 4 horas por dia e sai de lá, sabe? Vai ver a vida. Mas é ao contrário, como eles estão muito tempo lá, então o ambiente tem que estar o mais agradável possível. Quando isso é feito pelo Google, pelo Facebook, essas startups assim, que tem essa cultura já, não acho que vale a pena, mas faz sentido. Agora o problema é quando esse imaginário de escritório legal é pego por outras empresas que não são dessa área ou que não têm essa cultura e elas tentam imitar. E aí eu acho que isso faz mais mal para os próprios trabalhadores, tipo, sei lá, a GE, a parte de engenheiros engenheiros não, mas a parte ali de marketing da GL, não precisa de um escritório super bacana, sabe? Então se você coloca um escritório super bacana para quem está trabalhando com, sei lá, com planilha, sei lá, a parte de economia e tal, você tá meio que no subtexto disso eu acho que é isso, você vai ter que trabalhar mais, porque olha o escritório legal que a gente está te dando aqui e você não vai querer sair daqui mais e tal. E eu não vou te pagar mais por isso, né? Você só tá ganhando um escritório mais legal. Então é meio complicado quando sai dessa área meio idealizada ali das startups, das empresas de tecnologia e elas fazem tanto sucesso que as outras empresas de outras áreas começam a copiar, mas elas não têm essa cultura e meio que acho que passa a mensagem errada, ou mesmo até interfere mesmo na qualidade do trabalho. Porque eu já vi várias pesquisas, principalmente com empresas alemãs, assim, que as empresas alemãs começaram a ter o caminho inverso, elas começaram a tirar coisas lá do escritório, tipo, deixar menos mesa para as pessoas, porque aí elas conseguiam ser mais produtivas, porque elas não gostavam de ficar tanto no escritório, sabe? Então elas saíam mais cedo, então elas conseguiam ter uma vida social melhor e elas conseguiam ser mais produtivas no trabalho, exatamente por causa do escritório não ser adaptado para, tipo, todas as necessidades delas diárias, sabe? Então, eu acho complicado essa parte de empresa, assim. Tem que pensar bem e ver o que realmente a empresa está querendo contar ou falar para os funcionários, assim. É a questão de ser caso a caso, né, Cass? Acho que é por aí. Porque a gente a gente tem acompanhado durante nossa experiência profissional vários movimentos, né? E é um pouco disso do que o Cass falou, assim. O pessoal, ele viu o Google, acha que o Google é lindo, maravilhoso, quer jogar os moldes do Google dentro de uma empresa, só que é uma empresa que não tem um mindset, não tem, desde a gerência, da direção e etc, da presidência, não tem um pensamento aberto. Então o cara, ele quer muitas vezes deixar o ambiente todo aberto, todo wide, só que daí no final ele quer aquela velha hierarquia dele e ele se sentir o poderoso dentro de uma sala, entendeu? Então, o que a gente viu? Muita gente querendo adaptar o modelo Google para o seu escritório, daí depois no escritório todo mundo fica muitas vezes desconfortável, então às vezes o cara pega e joga um monte de puff no chão e fala assim, legal, para você trabalhar apoiando um laptop no seu colo. Só que daí você vai falar isso para uma pessoa mais velha, tipo, não funciona, entendeu? Tem que ser melhor estudado, e aí eles transportam para outra ideia. Então, tá bom, toda sexta-feira então é dia de não vir pro escritório e trabalhar de casa, home office. Aí o cara vai trabalhar de casa, só que ele está acostumado a ter o horário dele de sair de casa, ir lá trabalhar e voltar para casa. Daí quando ele fica em casa direto, fica com interferência de filhos, funcionários, qualquer coisa do gênero, e ele não está acostumado a trabalhar dessa forma. Então daí ele acaba não rendendo nada. Aí a empresa vai e começa a cobrar do cara resultados. Ao mesmo tempo a empresa fica sendo beneficiada porque o cara está trabalhando de casa, então os custos é da casa e ele reduz o custo da empresa. Então tem um monte de movimentos ali que é isso que a gente fala, assim, é caso a caso. Mas eu acho que a essência da história, e é o que o Cass também falou, é talvez ver o tempo de trabalho, mas ao mesmo tempo o cara ter uma vida social, porque quando você está fora
do escritório e você está tendo uma vida, você acaba vivenciando coisas que podem até mesmo te ajudar no seu trabalho, ou te inspirar, ou te deixar mais leve para poder resolver situações críticas do trabalho. Então, acho que o caminho é mais ou menos, é difícil definir um caminho. A ideia principal, acho que é você fazer uma coisa específica para sua empresa e não ficar copiando moldes dos outros. Não é porque é aquela história da grama do vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais verde e mais bonita, mas não é uma realidade isso, né? Mas vocês não acham que, de repente, essas empresas estão buscando essa mudança, essa adaptação, porque a entrada dos jovens no mercado está pressionando isso? Porque a maioria dos jovens deve achar que esse é um cenário ideal de trabalho, né? Pelo menos acho que uns 80% aí devem entender que esse mundo Google, Facebook é o mundo incrível de trabalho. E aí quando eles entram em empresas mais tradicionais, eles acabam meio que não pressionando diretamente, mas que a empresa entende que se eu não mudar, eu vou perder esses caras que têm potenciais para ser futuros bons funcionários aqui dentro da minha empresa, sabe? Mas aí é uma questão de cultura geração Z, millennial aí, que não vai trabalhar na sua empresa mais do que 5 anos, assim. É muito difícil. E a empresa também não pode tentar maquiar o que ela não é só para tentar atrair as pessoas, porque depois de um tempo trabalhando lá, você vê que a cultura não corresponde ao estético ou mesmo ao funcionamento do escritório ali, e a pessoa vai sair de qualquer jeito, sabe? Eu acho que é muito... tem que equilibrar muito bem as coisas. A empresa tem que saber muito bem quem ela é, e aí entra toda uma questão de cultura interna, de saber, antes de conseguir fazer uma parte de escritório mesmo, de dia a dia, que tem a ver e que segura as pessoas, porque as pessoas vão ficar... Aqui no Brasil é difícil por causa do desemprego, todas as dificuldades, mas você fica numa empresa não só pela parte, né, do escritório, né? Você tem que gostar da cultura, gostar dos seus colegas, gostar do seu trabalho e tal. Se você ficar com um escritório super legal, por exemplo, esses escritórios da WeWork, do Google aí na Paulista, super legais, mas você não ganha o suficiente para você se manter e tal, por mais legal que ele seja, você não vai ficar lá, né? Uhum. Então tem que equilibrar muito bem as coisas. Eu não acho que tentar parecer ser uma empresa legal e não sendo é um caminho sustentável e tal. Às vezes você só gasta muito dinheiro. Ao mesmo tempo que eu também já vi muito, por exemplo, escritórios de advocacia, sabe? Uhum. Que geralmente tem muito dinheiro e tal. Já fui em alguns escritórios assim, que os móveis são super caros e tudo é super desenhado, tem muito acabamento e tal. Só que é um trabalho super tenso e tal, e no final não é aquilo que está segurando as pessoas lá, né? Eles estão lá mais pela oportunidade, pelo salário. E os escritórios são todos fechados. E eles são, você vê que eles são materiais super, super bem acabados e tal, mas eles são super fechados e cheios de baias e tal, até por causa do direito, né? Tem que ter confidencialidade e tal. E as pessoas ficam há anos, né? Então muito depende, acho que, de área e de conceito de escritório, né? Então a ideia é que muitas empresas morram aí nos próximos anos, né? Com certeza. Com certeza. Se elas não se adaptarem e não entenderem o seu DNA, sabe? Não adianta você ficar olhando também para fora, buscando inovação e não entender qual que é o seu core, né? Uhum. Elas vão morrer, não tem como. A gente está no século XXI, né? As empresas têm que se reinventar e têm que estar sempre em contato não só com o que elas são, mas com o que o mundo está se transformando, né? A gente está vendo isso aí, principalmente no mais visível nos carros, né? Uhum. Toda a Ford, a Chevrolet, Volkswagen, todo mundo tentando criar carros elétricos atrás da Tesla, que já está super bem solidificada nesse ramo e tal, porque se elas continuarem vendendo carro com combustível, elas vão até um certo ponto. Lógico que nos países do terceiro mundo elas vão empurrar todos os carros com gasolina na África, na Ásia, no Brasil, aqui Sul América, mas ali os países do primeiro mundo, até 2030 não vai ter mais carro de combustão, assim, né? Tem vários projetos em Londres, na França, nos Estados Unidos mesmo, algumas cidades que querem deixar tudo a frota elétrica, né? A gente tem um caso aqui no Brasil, que é Fernando de Noronha, que é um caso à parte, que a partir de 2021, pelo menos eu acho que tá para aprovar a lei já, carros a combustão não entram mais na ilha, né? Então, mas esse é o futuro, assim. E esse é o futuro mais que ele parece distante, mas é o futuro mais próximo, assim, porque no futuro mesmo, aí não vai ter nem mais carro, no sentido que você vai ter um carro, né? Sim.
Você vai ter carro elétrico que dirige sozinho e você vai pegar esse carro e é isso. Vai ser uma grande frota de táxis, assim, uma grande frota de Ubers. Na verdade, não sei se você viu, Kes, mas diz que a GM já está começando esse movimento lá nos Estados Unidos. E a Toyota agora também começou. Eu vi uma reportagem semana passada. Eles estão mudando a forma de trabalhar mesmo. Ou seja, eles vão começar e vai quebrar todas essas localizas da vida, porque eles estão pensando num business diferente, de locação de carros. Ou seja, você vai lá. A Porto Seguro já tem isso aqui em São Paulo, né? A Não sei Audi se vocês tem também. isso também. A Audi já tem também, né? Que você pega um pacote, então eu não sei se vocês já ouviram, mas assim, você tem um pacote que você escolhe o tipo de carro que você quer. Então você tem faixas de preço, sei lá, de 600, 1.000, 1.200, 1.500, sei lá, reais por mês. E aí você vai pagando esse valor por mês, você pega um carro zero 2019. Aí você usa esse carro até o final do ano. Aí no final do ano você vai lá e pode trocar por outro carro da mesma categoria. Então eles estão fazendo uma forma de mudar o negócio deles e é mais ou menos, não é exatamente, mas é mais ou menos isso que você está falando. Vai ser uma grande, a cidade vai estar cheia de, entre aspas, táxis e Ubers da vida, mas na verdade vão ser tudo locação. Você vai parar de ter a propriedade sobre o carro e sim você vai ficar usando o serviço da marca que você gosta. A Audi tem feito uns testes já no Brasil aqui. Não é exatamente assim o plano, né? Na verdade, você assina esse plano mensal, que você tem direito a escolher alguns carros e que você pode ir mudando conforme sua necessidade, né? Então, durante a semana, que você usa ele só para ir trabalhar, voltar, você pode pegar um A1, que é um carro mais compacto, que é fácil de estacionar, que você consegue andar no dia a dia ali da cidade. Aí, no final de semana, você precisa viajar, aí você tem uma opção de, sei lá, escolher um Q3, um A6, A4, e aí você escolhe esse outro, você vai lá, troca o carro e pega esse carro maior para poder viajar, sabe? Então você tem essa possibilidade de alternar de acordo com a sua necessidade, né? Ou, sei lá, só preciso de carro de finais de semana, aí você tem um plano só para carros de finais de semana e durante a semana você não precisa de carro, sabe? Então eles estão trabalhando um pouco esse formato para mudar, né? A ideia não é mais vender carros, né? Assim como Isso. todas as montadoras estão partindo para isso, né? A Ford, a Honda já tem um discurso muito forte de não vendemos carros, vendemos mobilidade, né? Então, acho que todos estão partindo para esse caminho, já entendendo que a frota de carros vai cair muito, porque não precisa dessa quantidade absurda, e que esses carros precisam só ser usados para transportar uma pessoa de ponto A a ponto B. E aí quem quiser ter ele como bem, né? Que ele arque com os custos, e até por isso acho que cada vez mais o carro vai ficar mais caro, né? Para ficar mais elitizado mesmo, é só para quem pode ter e não para quem precisa ter, né? Que era uma coisa que o Fordismo começou, né? Não, a gente precisa popularizar o carro porque todo mundo precisa ter, né? Assim como a ideia do smartphone, quando o Steve Jobs criou, ele falou, não, todo mundo precisa ter. Foi assim que foi pensado o Fordismo no início do século passado, né? Então, esse conceito já está morrendo, já não existe mais, pelo menos para carros, né? Mas não existe mais para várias coisas, por exemplo, filme. Ninguém mais tem DVD em casa, Blu-ray, você tem tudo online, né? Você não compra mais essa, você paga a assinatura e você assiste e tal. Tem vários esses planos de assinatura para várias áreas, né? Hoje em dia, música. Lembra quando tinha o iPod? Tipo, tinha que ter a música. No iTunes ele vendia música. Hoje em dia não existe vender música. Você paga uma assinatura. Às vezes você nem paga. Tem vários serviços, Spotify mesmo. Tem a parte grátis que você usa com propaganda e você escuta música. E isso influencia. Voltando à questão lá das empresas, influencia todo o ecossistema de empresas, porque antigamente tinha prédios e prédios das gravadoras, sabe, Warner Music, Sony Music. Hoje em dia não acho que são uma salinha, se tiver ainda, sabe? Se tiver e se tiver em uma cidade só, é só no Rio, só em São Paulo, não vai ter um prédio da Sony Music lá no Nordeste, tal, para pegar os axés. Não, hoje em dia isso mudou muito a estrutura de cinema, de música. Com certeza vai estar mudando bastante a parte de automobilismo também, porque não faz mais sentido você ter coisas, né? Hoje em dia é isso, né? Não faz mais sentido você ter nada, né? Tudo muito caro, então é legal você pagar o que você usa. Até questão de casas mesmo, né? Sim. O pessoal mais alugando do que comprando. E aí você pode ir se mudando. Quando você aumenta a família, diminui a família, você muda. Você não vai precisar ficar naquele mesmo lugar, na mesma cidade para sempre.
E aí você já pega o carro alugado, vai para outra casa alugada e tem essas outras experiências, né? Acho que no final talvez seja isso. As marcas, acho que não constantemente, mas o mundo está mais se ajustando para as pessoas terem experiências e menos coisas, né? Estamos chegando ao fim aí de mais um episódio, finalizando a News 4. Espero que estejam curtindo essa nova temporada, né, com esse formato novo. E queria agradecer a participação do Carlos Vick por ter contribuído com a gente. E fica aí o convite também para possíveis novas conversas aí mais pra frente, quem sabe. E obrigado mais uma vez. Imagina, estou à disposição, muito obrigado, gostei bastante. Se quiser deixar algum contato aí pro pessoal te procurar, querer conversar mais com você ou enfim. Não sei que contato que eu passaria, mas podem me procurar talvez no LinkedIn, seja lá onde for. E queria agradecer aí a participação do Cassiano e do Guilherme por ter contribuído aqui com a gente. E fica aí as portas abertas também para quando quiser voltar aí, quiser comentar mais notícias, fica à vontade. É só chamar a gente, Satoshi. Estamos aqui, foi ótimo participar. Foi um prazer, Satoshi, obrigado. Quem quiser conhecer um pouco mais também do nosso trabalho, tem como acessar ali pelo Instagram, instagram.com/mob.xpd. E deixar o convite aí para você também que está nos ouvindo. Como devem ter percebido, nessa temporada a gente tem aberto mais espaço aí para todos, né? Para que todo mundo possa participar. E para participar com a gente é fácil, né? É só mandar uma mensagem pra gente. O nosso e-mail é podcast.arc2p@gmail.com ou pelo nosso Instagram aí, que é podcast_arc2p. Mas também não precisa mandar mensagem só se quiser participar, né? Pode mandar para mandar sugestões de notícias, indicar convidados, mandar feedback, né? Que é importante para nós. E até se quiser nos patrocinar, a gente está sempre aberto a conversas. E antes de finalizar aqui o episódio, aproveitar e deixar alguns recados rápidos, né? Não esquece de nos assinar aí no seu agregador de podcast, porque aí você sempre será notificado quando tiver episódio novo, né? Mas é importante assinar ali, que com os números o algoritmo ajuda também a nos indicar para outras pessoas que têm interesse também na área. E se você usar iTunes ou Apple Podcasts aí, é mais importante ainda do que só assinar, né? Seguir o nosso canal, é nos avaliar com 5 estrelas de preferência, né? E deixar um comentário aí, seja bom ou ruim, que isso nos ajuda a ser indicado também para outras pessoas que têm interesse na área. E agradecer novamente aí os convidados. Os contatos a gente vai deixar na descrição do episódio. Então quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho deles, é só clicar nos links ou buscar aí pelo Google mesmo. E aí eles vão estar abertos a conversas para quem quiser falar mais sobre o assunto ou alguma coisa assim. E acho que é isso. Espero que estejam curtindo essa temporada e nos encontramos na semana que vem. Valeu! Valeu, Satoshi. Então. Valeu! Valeu, Satoshi. Obrigadão, cara. Falou. Valeu! Um abraço. Muito obrigado, boa noite. Tchau. Até.